A igreja vai chegando, eu vou chamar os músicos aqui para que nós venhamos a orar juntamente antes de começar o nosso culto. Aleluia. Vou botar o Fred. Senhor nosso Deus, estamos, Senhor, diante da Tua santa presença, ó Pai, pedindo ao Senhor, nesta noite, que o Senhor venha receber o nosso culto, que o Senhor venha nesta noite, ó Pai, ouvir as nossas orações e também nos encher do Teu santo e glorioso Espírito. Ó Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor tem novas, porque o Senhor é um Deus de novidade. E eu sei nesta noite, ó Pai, que coisas novas irão acontecer. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, esperando, ó Pai, no reverberar da Tua glória sobre nós. Lá no princípio, o Teu Espírito pairava sobre as águas, mas agora o Teu Espírito procura corações desejosos para fazer morada, para manter uma comunhão e uma amizade. Deus querido, eu coloco, Senhor, todas as pessoas diante do Senhor. Eu coloco esse culto diante de Ti, ó Pai. E venho Te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor e somente o Senhor venha operar os milagres, as maravilhas, e venha estender as Tuas mãos poderosas para abençoar, para guardar, para proteger. Ah, Deus maravilhoso, perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas. Perdoa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, através do Teu sangue, ó Pai. E que o Senhor venha ajudar, Senhor, que nós venhamos a sair daqui melhores do que chegamos. Que nós venhamos, ó Deus, a sair amando mais o nosso próximo como a nós mesmos, bem como amando o Senhor mais e mais. Pai querido, Pai santo, fala com a Tua igreja nesta noite, direciona, Senhor, o Teu povo para aquilo que o Senhor quer, aleluia. O Senhor quer salvar, o Senhor quer curar, o Senhor quer manifestar a Tua glória, bendito seja o Senhor. E eu expulso agora todos os demônios, todos os anjos que não guardaram o estado original de santidade e caíram junto com Satanás, é expulso agora pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Porque nesta casa de oração, só tem lugar para o Senhor ser adorado. Aleluia. O Senhor é bem-vindo como sempre, ó Pai. O Senhor é a única pessoa que nos faz estar aqui, é o Senhor Jesus. Por isso, ó Pai, venha curar, venha libertar, venha salvar, Senhor. Conforme diz a Tua palavra, que o Senhor venha buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Bendito seja o Senhor.
Usa-nos, ó Deus, nas tuas poderosas mãos. Continua usando o corpo diaconal. Continua, Senhor, estendendo as suas mãos para os obreiros, abençoando, Senhor, os teus filhos. E levanta homens e mulheres de coragem, ó Pai, para colocar a mão no arado e ir adiante, ó Deus querido. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Estejamos em pés. Deus seja louvado. Quem trouxe a Bíblia? Dá para abrir a Bíblia no livro do profeta Daniel. Capítulo é o de número 5. Livro do profeta Daniel. O capítulo é o de número 5. E o versículo é o de número 13. Daniel, capítulo 5 e versículo 13. Diz o texto sagrado: Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Vou repetir. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel? Repita após mim e diga: És tu aquele Daniel? Agora você vai trocar o nome de Daniel pelo teu nome, tá bom? 1, 2, 3. És tu aquele Anderson? Aleluia. Deus não se deixa ser levado pelas aparências. Deus quer que nós venhamos a ser como Daniel, constante. Esse rei, vocês conhecem o fundo histórico, quando ele reuniu os seus grandes lá na sala do banquete e deu uma bela refeição. Estava lá as pessoas, estava um carnaval aflorado. E o rei Belsazar mandou trazer os utensílios da casa do Senhor e encheu de bebida alcoólica e dava glórias ao Deus do ouro, da madeira, da prata, e não dava glória ao Deus Todo-Poderoso. De repente, a mão do Todo-Poderoso foi na parede, na caiadura, e escreveu: Mene, Mene, Tekel, Farsi. O rei, quando viu aquilo, a palavra de Deus diz que as juntas dele se desconjuntaram, os joelhos começaram a bater um no outro, e ele ficou pálido de medo. Acabou o carnaval, acabou a festa, mandou introduzir na presença dele os magos, os encantadores, os feiticeiros, para decifrar o que aquela mão havia escrito na caiadura. Nenhum desses conseguiu decifrar. Então a rainha-mãe disse: há no teu reino um tal aí de Daniel. Seu avô, do rei Nabucodonosor, colocou o nome dele de Belsazar. Eu tenho certeza que ele vai interpretar o que a mão escreveu ali. Então manda chamá-lo. Quando Daniel chegou na presença de Belsazar, a primeira pergunta que o rei fez para ele foi esta: És tu aquele Daniel que veio dos cativos de Judá? Ou seja, o texto, o rei estava perguntando, dentre outras coisas, a seguinte pergunta: você é aquele Daniel que ainda recebe revelações de Deus? Você é aquele Daniel que ainda ora 3 vezes por dia? Você é aquele Daniel que ainda anda em santidade na presença do Senhor? Você é aquele Daniel que não age de aparência, mas é um homem de Deus? E ele diz: sou eu mesmo. Deixa esses títulos, essas bajulações para lá, e eu vou já resolver o que está escrito ali. Mene, mene, tekel, farsi. Mene, contou Deus os seus dias. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta.
Se Deus me pesar hoje, e se Deus te pesar hoje, a balança vai pender, ou a balança não vai nem medir? Deus não se deixa ser levado de aparências. E hoje é uma noite que Ele está nos perguntando: você ainda é o mesmo? Você ainda é a mesma que tem sede de estar na minha presença? Que tem sede de buscar-me a minha face? Ou você é apenas um mero religioso, uma mera religiosa, apenas acostumado a vir na igreja e sair e não mudar de vida e continuar na mentira, no adultério, nas prostituições? Mas se você é diferente, tal qual como Daniel, adore ao Senhor por alguns instantes aí. Aleluia! Deus não se deixa ser levado pelas aparências. Bendito seja o Senhor, aleluia. Cadê você que veio adorá-lo nesta noite? Cadê você que veio verbalizar as melhores palavras do dia para Ele? Bendito seja o Senhor. Cadê você que veio delatar a tua alma na presença dEle? Cadê você que veio, assim como eu, derramar na presença dEle? Oh, Aramalassuri Amalaia, oh Deus. Oh Deus, muitas falhas nós cometemos, mas quando estamos na Tua presença, meu Pai, aleluia, o Teu amor nos envolve, a Tua presença nos enche, o Senhor nos dê sabedoria, nos dá sabedoria para administrar e para refletir sobre os nossos erros e melhorarmos, aleluia, vale a pena derramar-nos na presença do Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus! Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja o Senhor. Se tiver alguém aqui que quer mudança, é hoje que Deus te pega. Se tiver alguém aqui que quer melhoria, aleluia, é hoje que Deus vai achar essa pessoa com o coração desejoso por mudança, por ser um ser humano melhor. Não melhor para se mostrar, mas melhor através dos frutos do Espírito. Porque o Senhor vai visitar o nosso coração. Oh, aleluia, Jesus. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração
coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos ouvir a igreja? Diga aí, ó. Dá-me um coração. Oh, aleluia. Xarabalassúria. Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. É um momento de adoração, é um momento de adoração. Oh, aleluia. Pastor Anderson, cheguei cansado por demais. Deus renova a tua força. Aleluia. Vai recebendo de Deus aí através da adoração. Oh, bendito seja o Senhor, o único e verdadeiro Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito seja o Senhor. Vamos louvando ao Senhor Jesus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único, aleluia, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Nosso Jesus é coroado, coroado, és tu, ó Rei Jesus, coroado, és tu, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, Nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. coroado é o Senhor, coroado, És
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Aleluia, Jesus. Consagramos todo nosso ser a ti. Aramalassuri Amalaya. Consagramos todo nosso ser a ti. Aramalassuri. Bendito seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pastor Anderson, por que nós louvamos esse hino ao único? Porque o único que tem as mãos furadas e os pés é o Senhor Jesus. Por que nós louvamos esse hino ao único? Porque o único que nos amou de tal maneira é o Senhor Jesus. Por que nós abrimos a boca para declarar ao único? Porque o único que faz o impossível pelo ser humano é o Senhor Jesus. Por isso, o único que é digno de receber a glória da igreja, o louvor da igreja, o aleluia da igreja, as lágrimas da igreja, é o dono da igreja, que morreu pela igreja, que, oh glória, que ressuscitou pela igreja, para dar vitória à igreja. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Diga ao teu vizinho, se alegra. Se alegra. Tens uma salvação aí, salvação da alma. Vai ficar entristecido, vai ficar, para que isso? Isso aí é para quem não tem esperança, mas para aqueles que têm essa salvação, tem que estar alegre e feliz, oh glória, porque não vai demorar muito não, meus irmãos. Nós vamos subir, oh glória a Deus, no arrebatamento, ou teremos um encontro com o Senhor, se Ele nos levar numa morte física. Estamos suscetíveis a isso. Vamos alegrar. Esse hino é um hino profético, porque fala, as eiras se encherão de trigo, fartura, e os lagares transbordarão de óleo e vinho, fartura. Oh, glória a Deus. Restituirei, olha só, restituirei o que foi perdido. Oh, aleluia. Vamos falar isso de forma cantada, então. Vamos lá, em nome de Jesus. Vamos aqui, ó. Bendito seja o Senhor. Alegrai-me os filhos de Sião, regozijados no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. A chuva. A chuva. Chuva de bênção. A chuva. A chuva. Olha que profecia. As eiras se encherão de trigos, oh, oh, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Receba essa palavra. Oh, oh, restituirei os anos que foram consumidos. E saberei que o melhor de Deus ainda está por vir. 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 O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Vai adorando com as suas danças. Aleluia. Carabalassúria. Oh, glória. Carabalassúria. Alegrai-me os filhos de Sião,
Regozijar-me no Senhor, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. A chuva, a chuva, a chuva. Olha que coisa linda. As eiras se encherão de tribos, oh, oh, e os lagares transbordarão de óleo e vinho. Oh, oh, restituirei os anos que foram consumidos. E lhe mostrarei a minha salvação, e saberei que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Vamos ouvir o povo de Deus cantando. O melhor de Deus ainda está por vir. É o teu povo te adorando, Senhor. Vamos ouvir a igreja. Vamos mais uma vez. Vamos mais uma vez adorando. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. E todo o povo de Deus diz assim: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eita, Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Ô, pastor Anderson, o melhor de Deus não foi o Senhor Jesus que já veio? Certamente sim, irmãos. Mas ele está dizendo que tem coisas novas ainda. Senão o apóstolo Paulo não ia falar aquela frase: se viver ainda nesse corpo de carne, de barro, traz benefícios, porque o reino de Deus vai aumentando através do acréscimo das almas, já não sei o que querer mais, Paulo disse. Porque por um lado estou constrangido a já ir para cima, morar com ele, porque eu já sei como é que é lá. Já fui arrebatado no corpo, fora do corpo, no Deus o sabe. Mas lá eu vi coisas inefáveis, maravilhosas. Então ele não sabia. Então lá tem o melhor de Deus, veio que é o Senhor Jesus. Mas tem coisas novas vindo aí pela frente, para aqueles que o amam. Oh, coloque a mão sobre a sua cabeça, a mão direita sobre a tua cabeça. Aleluia. Ore um pouco pela sua vida agora. Ore um pouquinho só pela sua vida aí. Só por você mesmo. Ore somente pela tua vida, pela tua saúde. Em nome de Jesus, pelos teus projetos. Eu oro por mim, Senhor, nesta hora, ó Pai. Cada um vai orando por si mesmo. Você é o profeta da tua situação. Você é a profetisa da tua situação agora. Abençoe a tua vida, verbalize sobre a tua vida, profetize coisas boas sobre a tua vida. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu coloco, Senhor, a minha vida diante da tua presença, para que o Senhor venha, ó Pai, ter liberdade para moldar, para mudar, para transformar, para converter-me ainda mais. Oh, Ramaya so Sharamaya Surya Malas Ramashaketoremaya sou. Aleluia, aleluia. Isso, igreja, verbalize mesmo,
Tu tens sido atacado de todos os lados por demônios, por palavras, mas Deus te trouxe aqui para você, aleluia. Assim que Ele está usando os profetas do presente e do passado, está te usando também para você profetizar sobre a tua vida. Ele vai tomar tua boca agora. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ramaya Socharamalaya, Remalassúria, aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu quero mais de ti, mais de ti. Oh Ramalaya Súria Malai. Aleluia, aleluia, aleluia. Não aceite pensamentos de derrota. Não coloque limites em si mesmo. Aleluia, aleluia. Vamos louvar o nosso Deus grande. Depois a gente toma assento. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Solte a sua voz, adore. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh glória. Queremos o teu nome engrandecer para todos sempre. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Oh glória ao Senhor. Oh glória ao Jesus maravilhoso. Eu te amo, Senhor, nós te amamos, nós te rendemos graças nesta noite, porque o Senhor pagou um alto preço por nós, nos amou muito, muito. Obrigado, Senhor, aleluia, pela manifestação da Tua presença neste lugar. Obrigado pelos milagres que já aconteceram, por pessoas que já foram curadas no momento de adoração, de louvor, de pessoas que já foram renovadas, pessoas que chegaram aqui cansadas e já estão dispostas, aleluia, para batalhar por Ti, oh glória, oh aleluia. Aproveitando que você está em pé,
Deus abençoe os músicos. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro. O capítulo é o de número 3. E nós vamos ler um versículo, que é o versículo 19. Aleluia. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, e o versículo 19. E depois nós vamos tomar o assento e vocês, juntamente comigo, seremos alimentados com a palavra do Senhor. O louvor é o quebrantamento do nosso coração. E agora vem o alimento, que é a palavra do Senhor em nossas almas, para nos alimentar. Glória a Deus. E já vou logo te orientando. Se você veio aqui para ouvir o que você quer ouvir, infelizmente você perdeu o culto. Mas se você veio aqui para ouvir o que você precisa ouvir, Deus vai falar. Aleluia. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, e o versículo de número 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais do outro tempo ficaram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, quando se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água. Senhor Deus, a sua palavra é lida e nós precisamos agora do entendimento. Pai, por favor, leva cativo todo o nosso pensamento a Ti. Abram-se, Senhor, os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais. Nós precisamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, crer na Tua palavra, praticar a Tua palavra, Senhor. Por isso, fala-nos, ó Deus, em nome de Jesus, usando-me, ó Pai, como uma caneta nas mãos de um sábio escritor, onde vai escrever nos corações, aleluia, as vitórias e as diretrizes que dão as vitórias para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tome o seu assento. Oh, glória a Deus. O Senhor me deu um tema para esta noite: o poder de se pregar a verdadeira palavra. Eu vou ler aqui alguns textos para depois voltar nesse que nós lemos. Eu vou ler Judas, um livro antes do Apocalipse, Judas, versículo de número 4. Judas, verso 4, para que nós venhamos a compreender bem esta palavra desta noite. Judas, verso... Aleluia. Eu falei 4, mas na verdade é o 14. Judas, verso 14. Diz o texto: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Agora mais um texto. Agora na segunda carta de Pedro, capítulo 2 e o versículo 5. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2 e o versículo 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça,
e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Queridos, o texto que nós lemos, o primeiro texto, que é na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 3 e no versículo de número 19, aonde está escrito: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Muitas pessoas pegam esse texto e vão tentar dar um jeitinho para falar que quando o Senhor Jesus se entregou na cruz, ele foi até o Geena, ao Hades, o lugar de tormento, e pregou lá para os espíritos que estavam em prisão. Isso é uma mentira, porque agora, enquanto estamos em vida aqui física, enquanto há fôlego de vida, ainda tem esperança de nós abrirmos o nosso coração para Deus nos transformar. Não é eu que me transformo e não é você que se transforma, mas quando abrimos o coração e damos liberdade para Deus transformar, é Ele quem transforma. E se viermos a morrer, ele já deixou na parábola do rico e Lázaro o que acontece. Quando uma pessoa que não queria saber do amor dele morreu fisicamente e foi para um lugar de tormento. E também morreu Lázaro, onde os anjos tiveram a recepção e levaram ele para o seio de Abraão, onde as pessoas que morriam no Antigo Testamento, esperando Cristo vir, morriam e iam para um lugar gostoso. O seio de Abraão, um lugar tranquilo. E o texto sagrado que nós lemos, logo no capítulo 3, vocês vão perceber que parece que Pedro, ele vai mudando as informações gradativamente. Parece que Pedro está com um pouco de pressa para ensinar a igreja, porque Pedro sabia que pouco tempo lhe restava. Então ele precisava falar diversos assuntos. E ele começa o capítulo 3 falando a respeito da família. Tanto é que no primeiro versículo ele vai dirigir a palavra dele para as mulheres, dizendo: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. As mulheres sábias que se submetem ao marido, sabiamente, essa mulher, se o marido ainda não é convertido, essa mulher, com a sabedoria do alto, vai ganhar o marido sem esforço algum. Depois, o apóstolo Pedro continua orientando as mulheres, no versículo 2, dizendo sobre os maridos: a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Aí no versículo 3 ele vai dizer: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior, do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então ele está dizendo que as mulheres sábias, elas não vão chamar a atenção do marido com seus aparatos, com as suas roupas bonitas, mas vai chamar a atenção do marido tendo um temor, uma mulher sábia, uma mulher santificada, uma mulher ali que sabe fazer a leitura das coisas que acontecem. E depois o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, volta-se para nós que somos os maridos. E no versículo de número 7, a palavra de Deus vai dizer: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida,
para que não se interrompam as vossas orações. Até agora os homens estavam, fala a Deus, hoje é as mulheres, agora virou para o nosso lado. E as mulheres, fala a Deus. Irmãos, é uma coisa séria o que nós acabamos de ler. E é muito sério. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento. Discernimento. Quando a gente faz os nossos trabalhos de casais, eu paro um pouco nessa questão, discernimento do marido para com a esposa. Tem um período da esposa que chama tensão pré-menstrual. Umas ficam chorona, outras ficam uma onça. E aí o marido, se não tiver esse discernimento, vai arrumar um brigueiro e o diabo vai dar risada e vai ficar um sem falar com o outro, um bicudo com o outro, porque o marido não teve discernimento. O marido não teve sabedoria para discernir esses períodos da esposa que elas ficam mais fragilizadas. E depois, continua o texto que nós maridos, temos que considerar a nossa esposa como parte mais frágil. Às vezes nós somos estupidão com elas. Às vezes xingamos com grosseria. Estamos desprezando esse texto que ela é a parte mais frágil. Tem coisas que ela não suporta. E hoje Deus está nos dando sabedoria nesse contexto do texto. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Aí ele termina a frase dizendo, para que não se interrompam as vossas orações. Um marido estúpido e cotidianamente, diariamente estúpido com a sua esposa, pode jejuar, pode consagrar, pode pôr boca no pó, pode subir monte, Deus não vai ouvir a sua oração. Porque você está em falha com a palavra dele. Tratando a esposa como uma serva, como uma qualquer, com estupidez. E Deus não quer isto. Deus quer ouvir as minhas e as suas orações. Mas para isso temos que estar nas regras que Deus estabeleceu. E a mulher só será submissa, conforme ele usa o texto aqui, que Sara era submissa para com Abraão. Mas a mulher só é submissa para com o homem, desde que essa mulher veja o homem como um homem de Deus. Você acha que Sara ia se submeter para Abraão se Abraão fosse um cara grosseiro? Um cara estúpido? Um cara com falta de sabedoria? Não, Abraão era um homem de Deus. Tudo que Abraão vislumbrava para o bem-estar familiar, Sara estava submissa, ajudando o marido a conquistar os objetivos. Deixa eu ver quem entende isso. Aleluia. Aleluia. Depois o apóstolo Pedro pula para o versículo de número 8, dizendo, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternamente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmos fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Então o apóstolo Pedro, ele vai mudando os assuntos numa velocidade gigantesca. Ele começa falando com as mulheres, passa falando com os maridos, coloca-nos no pé de igualdade, que todos, tanto mulher como homem, devem ser fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo. Pois para isto mesmos fostes chamados, a fim de receber bênção por herança. Quando alguém me maltrata, e eu vou querer pagar com a mesma moeda, eu estou contrário à palavra.
Quando alguém te maltrata e você vai querer pagar com a mesma moeda, você está contrário à palavra e você não receberá bênção. Eu vou repetir o que eu disse esses dias. Andar com essa palavra debaixo do braço é a coisa mais fácil que se tem. Agora, viver, pedir para Deus transformar de dentro para fora, aí é que são elas. Porque aí tem que ter um coração desejoso, mergulhando na presença de Deus e não retrocedendo. Meditando na palavra e vivendo aquilo que se medita, a bênção chega. Tem até um cântico que diz: é impossível alguém estar perto de ti e as tuas bênçãos não ter. Quando estamos perto do Senhor Jesus, pedindo a Ele que Ele nos molde, que Ele nos direcione, as bênçãos chegam. E as bênçãos principais para nós é o que o pastor Edivaldo pregou: necessidades. Agora, o acréscimo das nossas necessidades vai do esforço de cada um. Quando você sua a sua cabeça, o seu suor, o seu sangue no trabalho, Deus vai te recompensar. Não pense, meus irmãos, que você vai ficar aí o dia inteiro de braço cruzado, no sofá, num travesseiro, e vai chegar aí as bênçãos mais ricas para você. Queres viver o sobrenatural de Deus? Trabalhe honestamente, aleluia. Sirva a Deus para valer e deixa Deus te moldar para você receber as coisas lindas que Ele tem. Porque o que tem de gente que recebe bênçãos e fica arrogante, ignorante. Não, porque agora no meu carro não posso dar carona, um carro novo agora. Hoje eu estava lembrando de uma altivez tremenda. Anos atrás estávamos num ambiente humilde, agora a pessoa chegou, porque agora eu só trabalho 4 horas por dia, porque eu sou um mega empresário. Eu falei: está aqui meu cartão, qualquer dia você me chama, a gente conversa. E virei as costas e fui embora. Irmãos, a humildade vai na frente da honra. Se você quer ser honrado, seja humilde. Pratique a palavra de Deus humildemente e permita Deus te abençoar. Abraão foi um homem arquibilionário. É para lá de rico, riquíssimo foi Abraão. Um homem que trabalhava honestamente, suava o suor dele, ele trazia o sustento para dentro de casa. Deus dava sabedoria para ele negociar. Tudo que ele colocava as mãos, Deus prosperava, porque Abraão andava na presença de Deus. E é isso que Deus quer para mim e para ti, oh glória, porque Ele precisa nesta geração de famílias e homens e mulheres que queiram viver essas bênçãos. Por quê? Porque Malaquias no capítulo 3 e no último versículo vai dizer: para que se haja uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Enquanto você não ter essa mentalidade, você vai viver mendigando, vai viver aí apertado, mas quando você abrir a sua cabeça para isso, que se você trabalhar honestamente, se você se esforçar, Deus vai te honrar, aí você vai prosperar. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Aleluia! E vai prosperar e não vai ficar ignorante, e não vai ficar altivo, porque você vai ser amigo de Deus, e você vai ter concepção de que tudo que eu tenho é Deus que deu. Eu sou apenas garçom, nada é meu. Tudo que você tem é Deus que deu. Você é apenas garçom. Depois o apóstolo Pedro vai engrossando um pouco o caldo. E ele vai falar das pessoas que viveram antes do dilúvio. Ele começa a partir do versículo de número 15. Antes, 1 carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor, em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. É como eu disse esses dias. No século 21, na igreja do século 21,
As pessoas chegam doentes para conversar com determinadas pessoas. E elas não estão mais apontando Jesus. Estão apontando a psicólogo, psicóloga fulano de tal. Ah, porque o médico fulano de tal. Ah, porque aquele remédio. E Jesus tem sido esquecido. Por que essas pessoas estão apontando o A, B, C e não estão apontando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Porque perderam a intimidade com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essas pessoas não recebem cura, e também quando as pessoas vêm perguntar, aquela pessoa é crente, ela deve falar alguma coisa boa para mim. Quando vai perguntar algum determinado assunto relacionado à saúde, o médico fulano de tal é bom. Ei, está na hora de você voltar a viver as experiências com Cristo. Porque Ele ainda cura dor de cabeça, cura dor de estômago, já curou você aqui, você nem percebeu, você chegou cansado, dor de cabeça foi embora, a ânsia de vômito acabou, porque Ele ainda é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente, o mesmo para todos sempre. Chega de apontar A, B e C, aponta Jesus. Aponta Cristo. É Ele que cura. Mas e se passar pelas mãos do médico? Ele vai usar as mãos do médico. É Ele quem faz. O homem não faz nada, mas Ele faz tudo. Aleluia. E o texto continua. Versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. O que são esses espíritos em prisão do texto? Pastor, isso aí é fantasma? Está na hora de você voltar para a escola bíblica para aprender mais. Esses espíritos em prisão são pessoas, almas, pessoas num corpo físico, estavam em prisão. Que tipo de prisão eles estavam? Prisão do pecado. Estavam presos no pecado no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 6, Deus vai falar que Ele sondou o coração de toda aquela humanidade e viu que o coração daquele povo era continuamente corrupto. Não queriam saber de Deus. Estavam presos nos vícios, presos na área sexual, presos nas bebidas, presos nos roubos, estavam presos, cativos, nas garras de Satanás. E o Espírito de Cristo estava sobre a vida de Enoque, como nós lemos em Judas, verso 14. Poucas vezes a Bíblia menciona Enoque. Gênesis menciona Enoque no capítulo 5. E depois Judas vai mencionar Enoque no verso 14. Um homem que andava com Deus, que era amigo de Deus e que pregava a palavra. Paulo vai dizer aos Coríntios que nós somos o bom perfume de Cristo. Porém, para com aqueles que estão com a vida torta, o cheiro é de morte. Mas para aqueles que estão seguindo Jesus e se agarrando com Ele, o cheiro é de vida para a vida. E o Enoque, a mensagem de Enoque para aquela geração que estava com a vida torta era essa: eu já estou vendo aí o Senhor vem vindo com as suas santas miríades e Ele vai fazer juízo na terra. E aquele povo brincava, recusava ouvir o que Enoque falava. O Espírito de Cristo usando a vida de Enoque, e Enoque pregando para aquelas pessoas das quais a alma delas estavam presas no pecado. Mais para frente, Deus levanta Noé. Nós lemos na segunda carta de Pedro, e Noé
pregador de justiça. O Espírito de Cristo usando a vida de Noé e dos descendentes de Enos, quando se invocava o Senhor novamente, essa geração que começou a pregar o Evangelho naquela época, para que as pessoas se libertassem do pecado, se deixassem conduzir para Deus. Deus não teve outra coisa a se fazer, senão subjugar o mundo antigo através do dilúvio. E na nossa geração Deus continua falando, usando as pessoas, para dizer como Enoque dizia: eis que o Senhor vem vindo aí com as suas santas miríades, e Ele vai fazer juízo e justiça da terra. Nós que estamos aqui estamos sendo hoje privilegiados, juntamente com essa pessoa que está pela internet, privilegiados de ouvirmos a voz de Deus e pedirmos, e temos a oportunidade hoje de falar: Deus, me melhora porque eu não consigo mais. Deus, me muda porque eu não consigo mais. Deus, me liberta porque eu não consigo mais. E o Senhor de bate pronto, foi por isso que Ele morreu por nós. Estende a mão porque Ele não é entrante, só vai esperar você pedir para Ele agir. Aleluia. E quando um ser humano pede, como Jacó pediu, aí o texto vai falar: e ele viu Jacó, rodeou sobre Jacó, e cuidou de Jacó como menina dos olhos. Jacó não estava suportando mais. E Deus estava preparando Jacó para o encontro lá no Val de Jaboque. Rodeou, cuidou. É assim que Ele faz. E hoje Ele nos trouxe aqui para nos dizer: Ele não nos quer preso nos pecados. O pecado nos prende. Por isso que Jesus disse para aqueles israelitas daquela época: aquele que peca é escravo do pecado, mas se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Tem muita gente que não consegue libertação porque não quer, não permite o Espírito de Cristo transformar. Mas é necessário, meus irmãos, que nós venhamos hoje permitir o Senhor nos transformar, porque pouco tempo lhe resta para mim e para você. Poucos dias nos resta. Por isso que eu sempre vou dizer: Ele tem pressa em abençoar a igreja, em mostrar para as famílias que ainda não servem a Ele a diferença da nossa família. É por isso que Ele quer transformar a nossa família. Não é à toa que Pedro começa falando da família. Porque o que adianta se uma pessoa que é vizinho nosso vê uma gritaria na nossa casa? Vai falar: isso aí é crente? Um pé de guerra terrível, vai falar: isso aí é crente? É um gritando com o outro? Eu jamais vou numa igreja que essa pessoa vai. Vai lá esquentar o banco? Vamos permitir o Espírito de Deus transformar as nossas vidas, para que se haja uma mudança. Então vereis a diferença, Aramaia Súria, daquele que me serve e daqueles que não me servem. Nós somos sinais nessa geração. Poucos dias nos resta. Por isso Deus tem pressa em abençoar o povo dele. E Deus tem pressa para que o povo dele venha ter experiências para com ele. Porque não adianta ser abençoado e a bênção virar uma maldição na tua mão. Perde a conexão com aquele que o abençoou. Precisamos ter experiência. Porque quando temos experiência com o Criador de todas as coisas fúteis ficam para baixo dele. Oh, aleluia. Valorizemos a nossa família. Valorizemos a nossa vida espiritual. Valorizemos e demos o melhor e o maior valor ao nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Redentor. Ele merece toda a honra. Se nós nos preocuparmos apenas em agradar a Ele, nas nossas ações dizer: Deus, está condizente com aquilo que o Senhor quer. Deus, essas atitudes que eu estou tomando está condizente com aquilo que o Senhor quer. Deus, na minha vida familiar está condizente com aquilo que o Senhor quer. Deus, na minha vida profissional está condizente com aquilo que o Senhor quer para mim.
Porque se isso for trazer inimizade, eu não quero, Senhor, ter inimizade contigo. Oh, aí sim, irmãos, nós vamos nos dar muito bem. Aí vamos ter aquela paz serene. Você vai colocar as mãos, Deus prospera. Vai se cumprir aquele salmo que a Ana Paula Valadão cantou. Inútil vos será, bem cedo levantar, e ir até a alta madrugada, trabalhando, se esforçando. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Enquanto você descansa o sono do justo, Deus já está preparando o teu dia. Vai ser dia de vitória, dia de maravilha. É só obedecer e mais nada. Não precisa o seu esforço, deixa o seu esforço para lá. É Ele quem faz. Aleluia. Eu tenho vivido isso na minha vida por esses últimos anos. Mas demorou, porque eu fui cabeça dura, viu, irmãos? Eu fui muito cabeça dura. Mas nesses últimos anos, eu vou dizer a vocês, eu tenho me esforçado menos. E Ele tem feito tudo. Estejamos em pé. Aleluia. Vou chamar os músicos aqui para nós encerrarmos. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A escolha é de cada um de nós. Se alguém quiser continuar a ficar preso na fofoca, escolha de cada um. Se alguém quiser continuar ficar preso na hipocrisia, escolha de cada um. Se alguém quiser ficar preso nesses sentimentos ruins da vida, escolha de cada um. Mas eu escolho ser livre de tudo isso. Livre. Fecha os teus olhos desta noite. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor, Ele requer de nós apenas a nossa vontade. Vocês sabem, e eu repito porque é segurança para nós. Lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 2, e no versículo 1 está escrito desta forma: Filho do homem, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. E no mesmo capítulo 1 de Samuel, ou melhor, no mesmo capítulo 2 de Samuel, no versículo 2 está escrito desta forma: Então ele me colocou, então entrou em mim o Espírito Santo e me colocou de pé, e eu ouvi o que ele me falava. Eu entendo como resultado final, nestes dois versículos, quando Deus mandou, filho do homem, filha do homem, Deus está falando contigo também, mulher. Põe-te em pé, porque eu quero falar com você. Esse ato de pôr-se em pé é melhorar a vida espiritual. Mas aí quando o profeta foi se colocar de pé, o texto é bem claro dizendo: então entrou o Espírito Santo e me colocou de pé. E eu ouvi o que ele me falava. Ou seja, Deus trabalhou na vontade do profeta Ezequiel. Ezequiel teve pelo menos a vontade de melhorar a vida dele espiritual. A vontade dele levou a uma ação divina. O Espírito de Deus é quem levanta. O Espírito de Deus é quem toma. O Espírito de Deus é quem muda. O Espírito de Deus é quem escreve as palavras, não no papel, não em pedra, mas no coração de carne. Aleluia. O Espírito de Deus escreve na alma, oh glória, as palavras. Aquilo que ele quis fazer com Israel. Ezequiel 36. Eu vou tirar o coração de pedra e vou dar para vocês um coração sensível à minha voz. Aleluia. Ele quis fazer isto no passado. Israel não quis.
Por isso foi rejeitado uma grande parte dos israelitas. Oh, mas nós quisemos, meus irmãos, nós quisemos. Eu anseio continuar esse processo de vontade, de melhoria constante. E Ele vai trabalhando em cima da minha vontade e vai me transformando de glória em glória, e aí se cumpre em nós. Nós não somos como Moisés, que colocava o véu no rosto, porque essa glória de Deus brilhava sobre o rosto dele, mas nós não. Com os rostos descobertos nós vamos manifestando a glória do Senhor. Aleluia. Você tem aí um minutinho e meio para você orar aí sobre esse texto, para você orar sobre essa pregação. Oh, glória a Deus, e querer uma mudança contínua. Vai orando aí enquanto o irmão Daniel vai repetindo aquele louvor lindo que ele cantou. Vai orando, vai orando, vai orando. Fala com Deus, fala: Deus, eu quero essa mudança. Eu quero essa mudança. Eu quero mudança. Eu quero mudança. Eu preciso desta mudança. Você que está pela internet, ore aí também. Deseja essa mudança. Queira para si essa mudança. Ramacharamalasuria. Aleluia. Oh, glória. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Faça essa oração de forma cantada então e diga assim, ó: dai meu coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos de novo. Sinto olhares, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao
Aleluia. Vamos encerrar? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas. 8 pessoas foram salvas. Diga ao teu vizinho: continua construindo a sua arca. Diga: continua construindo a sua arca. Não pare de construir a sua arca. Aleluia. Aleluia. Ó, uma coisa importante. Quando começou o dilúvio, Deus deu ordem aos animais. Eu gosto muito disso, de vivenciar aquilo. Na arca tinha leão, na arca tinha leoa, tinha o elefante, tinha a elefoa. Na arca tinha o cavalo, tinha a égua, tinha o tamanduá, tinha a esposa do tamanduá. Um ano, Noé ficou dentro da arca, e tinha Noé, a esposa de Noé, os 3 filhos de Noé, cada um com a sua esposa. 8 pessoas. Um ano dentro da arca. Sabe o que não tinha lá? Brigas. O leão não virava para o cavalo não dava coice a ninguém, não tinha brigas. Uma pergunta importante: no teu lar, símbolo da arca, tem briga lá? Tem discussão? Se tem, está precisando aprender com Noé. Porque dentro da arca só tinha paz. Por quê? Porque a presença de Deus estava dentro da arca. Aonde a presença de Deus está, tem paz. Não tem gritaria, não tem ciúmes, não tem diz que me diz, não tem chateações, somente a paz. Pastor, em casa tá feia a coisa. Você veio no culto certo. A mudança começa por você. Aleluia. Oh, começa por mim, começa por você. E Deus vai transformando. Aí se cumpre aquele hino. E o poder de Deus invade, a igreja e os obreiros, até a criança chora diante do Deus verdadeiro. E o inferno fecha a porta, fecham as portas. Oh, glória! A sua casa é um reflexo da igreja a qual você congrega. Por que tem essa paz serena aqui? Cada um aqui tem um temperamento. 6 anos juntos aqui. Os que não quiseram entendimento, Deus já vai tirando, irmão. É Deus que limpa. Mas quem quer o entendimento permanece, a paz reina. Por quê? Porque o Espírito dele está em nossas vidas. É um reflexo do nosso lar. Aleluia. Amém? Assente por um minutinho só. Deus seja louvado. Nós vamos orar, se tiver alguém que for contribuir nesta noite. Se nós estivermos com o nosso coraçãozinho em paz, não desejando a morte de ninguém, nem o mal para ninguém, nós estamos aptos a contribuir. Do contrário, não contribua, porque não vai valer de nada sua contribuição nessa forma. Tem que contribuir com o coração em paz, desejando somente o bem às pessoas. Aí sim Deus te abençoa. Do contrário, se você tem ainda um ranço de uma pessoa aí, então leve o seu dinheiro para sua casa e peça a Deus para que Deus te liberte disso e você possa não ter ranço de ninguém, mas cumprir e amar o próximo como a ti mesmo. Aleluia. Porque de hipocrisia, irmão, o mundo está cheio. Aqui é lugar de pessoas verdadeiras, transformadas através do Evangelho, o Evangelho genuíno. Deus, esses que assim entendem e vão contribuir nesta hora, que o Senhor venha continuar abençoando essas mãos que trazem as suas primícias, ó Pai.
Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo o teu povo para a tua glória. Que o Senhor dê sabedoria para administrar o que fica em nossas mãos. E também, Senhor, a sabedoria para administrar os recursos financeiros para que a tua igreja marche adiante. Em nome de Jesus. Amém. Se tiver alguém, vem à frente, coloque na salva. E nós já vamos encerrar. Glória a Deus. Vamos estar de pé então para encerrar. Nós vamos orar pelas pessoas nos hospitais e também dar uma saudação para Jéssica, a Sara, irmã do Ricardo. Você demorou, hein? Mas veio. O Hamilton. Hamilton me ligou hoje. É o senhor que me ligou? Chega aqui, meu Hamilton. Hamilton me ligou hoje. E eu fiquei sabendo no domingo da pastora Zilda também. Chega aqui, pastora Zilda. Essas pessoas são candidatos a vereadores e cabe a nós, pré-candidato, né? Pré-candidato. E cabe à igreja só orar, né? Então, estende as mãos para cá e vamos orar. Senhor Deus, aqui está o Hamilton, ó Pai. O Senhor sabe de todas as coisas. Deus, eu disse que todas as pessoas que se chegassem aqui para nos visitar nesse período, nós iríamos orar, Senhor. Pai, eu abençoo a vida dele, os caminhos dele, ó Pai. E faça-se a sua vontade. Assim também na vida da pastora Zilda, ó Pai querido. Porque tudo é pelo Senhor e para o Senhor. Por isso nós abençoamos, ó Deus, que o Senhor honre a vida de cada um, tanto do Hamilton como da pastora Zilda, dos quais são aí pré-candidatos, Senhor, a uma cadeira de vereador da cidade. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Hamilton. Prazer conhecê-lo, viu? Deus abençoe. Aleluia. Tamirinha, ore aí para encerrar, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, amado, desejado das nossas almas. Nós somos gratos, Senhor, pelo alimento que o Senhor nos deu mais uma vez nessa noite, Senhor. Somos gratos, Senhor, e eu te peço em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos guardar no nosso coração, Senhor, a Tua palavra, que nós não venhamos mais pecar contra Ti, Pai. Em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha abençoar a cada um nessa noite, ó Pai, e que o Senhor guie, Senhor, em segurança, debaixo da Tua proteção, meu Pai. Também te peço para abençoar, Senhor, os familiares das pessoas que estão aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua presença gloriosa que está sendo sentida nessa noite, Senhor, alcance a casa de cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amanhã, então, continua o discipulado. Para quem quer aprender mais a palavra de Deus, esteja aqui às 7h30 da noite. Domingo de manhã, escola bíblica, e domingo à noite, o nosso culto. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com todos nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, uma ótima continuação de semana para todos nós. Em nome de Jesus. Dá-me um coração igual ao teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu. Olá, meu nome é Isabela, sou da comunidade evangélica Amor Ágape. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa! Porque Ele vive, posso crer no amanhã.